Esse é um podcast do grupo Beberibe 1285. Você nos encontra no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outros diversos agregadores. Estamos também no YouTube, basta procurar por Beberibe 1285 e dar o play. Nossas redes sociais são o Twitter, @podbeberibe1285 e o Instagram é o podcast Beberibe 1285. Deem o play, nos sigam e compartilhem. Fala, galera coral! Começando mais um Beberibe 1285. Vamos seguir a série de entrevistas. Hoje eu, Gerailton Souza, Reginaldo Cabral, Maurício Florencio e Francisco de Assis estaremos entrevistando o Anchieta Tó, mais um dos líderes do IPC, da Intervenção Popular Coral, que tem uma batalha travada com a atual gestão do Santa Cruz para reformar o estatuto do clube. Anchieta, seja bem-vindo ao Beberibe 1285 e, sem demora, vamos começar por você. Quem é Anchieta? Qual é a sua história com Santa Cruz e por que você deseja tanto a reforma desse estatuto do mais querido, Anchieta? Primeiramente, boa noite, Gerailton, Francisco, Maurício e professor Regi. Para mim é uma satisfação poder estar aqui falando com vocês e debatendo desse assunto tão importante para as nossas vidas, né, que é o Santa Cruz Futebol Clube. Tá? O Anchieta é um torcedor comum, né, um conselheiro do clube, né, conselheiro eleito, mas que, como você bem disse, hoje trava, através do movimento Intervenção Popular Coral, uma luta com a atual gestão. A gente não tem um intuito de travar uma luta pessoal, né, com as pessoas que hoje fazem a gestão do clube. A gente trava um debate no campo das ideias e nada contra qualquer um que lá está. A gente entende que, através da reforma do estatuto do clube, a gente vai ter um clube com as diretrizes orçamentárias mais bem definidas, né, e um clube minimamente profissional. Então, é por isso que a gente hoje está nessa luta. Eu sou neto, né, de James Thorpe, que foi presidente do Santa Cruz na década de 70, assim como também esse mesmo nome meu pai carrega, James Thorpe Filho, e que foi diretor, né, do clube no ano de 93. Então, eu sou a terceira geração de tricolores no Santa Cruz. É bom que se diga, né, que algumas outras famílias, e não só no Santa Cruz, como em outros clubes, permanecem no poder ano após ano, né? Na verdade, a nossa família, hoje eu posso falar com tranquilidade que a gente não depende do clube, a gente não tem ligação com política externa e nosso único e exclusivo interesse é de ajudar o Santa Cruz Futebol Clube. Graças a Deus, em dada oportunidade, durante reunião no conselho, eu pude falar que eu tenho hoje em meu avô o orgulho de dizer que trabalhou e foi correto, né, enquanto esteve dentro do Santa Cruz Futebol Clube. Talvez alguns netos e filhos de tricolores que hoje estão no Santa Cruz não terão esse mesmo orgulho, essa mesma liberdade de falar. Então, mais uma vez, reitero aqui o convite e estou aberto às indagações de vocês. Ok, Anchieta, a satisfação é nossa de receber você em nosso podcast. Bem, a gente vai partir primeiro para o nosso amigo Reginaldo Cabral. Professor Reginaldo Cabral, qual é a sua pergunta aí para o nosso entrevistado, Anchieta? Vamos lá, né? A minha pergunta é capciosa. Mas veja, eu queria que a Anchieta dissertasse sobre o seguinte. Primeiro, o estatuto ele não é um fim em si mesmo. Há uma ideia associada no inconsciente coletivo de grande parte da torcida do Santa Cruz, principalmente a torcida menos esclarecida, que é a ideia de que reformar o estatuto automaticamente o clube está sendo viável ou vai ter uma mudança brusca, né? É a mesma ideia de clube-empresa, né? Transformar em clube-empresa como se isso fosse algo assim extraordinário, não é assim que a coisa funciona. Então o estatuto ele não é um fim em si mesmo, ele é um caminho que possibilita uma mudança de paradigma. Então, eu queria primeiro que Anchieta dissertasse sobre a importância do estatuto, frisando que ele não é um fim em si mesmo,
E segundo, como é que o Anchieta vê essa questão da atrofia? Eu considero hoje o Santa Cruz tendo como seu maior inimigo a sua mentalidade. A mentalidade do Santa Cruzense atrofiou. O Santa Cruz saiu de um clube promissor na década de 70 e passou a década de 80, 90, os anos 2000 num processo de declínio. E isso atrofiou a mente do Santa Cruzense e encurtou o seu horizonte de consciência. Ele não consegue vislumbrar a longo prazo. Então, eu queria que Anchieta também falasse como, não ganhar uma batalha tão difícil que é reformar o estatuto num clube em que o horizonte de consciência da torcida está tão atrofiado, acompanhando a atrofia do clube nessas últimas 4 décadas. Perfeito, Reginaldo. Na verdade, eu vou até mais além. Eu acho que as duas respostas se correlacionam, né? Porque a reforma do estatuto visa o fortalecimento do clube. Não só administrativo, mas também a gente tem várias medidas. Na verdade, hoje são 40 medidas, né, que cercam o projeto de reforma do estatuto do clube e que impactam diretamente, inclusive, em resultados dentro do campo. A gente sabe que muitos dos torcedores do Santa Cruz hoje, até por questão de instrução e por questões de não querer se envolver com política interna do clube, só visam resultado, né? O estatuto em si, por a questão de aparência, pode parecer uma coisa muito burocrática e longe da realidade das 4 linhas, mas na verdade não é, né? Então, a gente sabe da necessidade de reformar o estatuto do clube e a gente entende que a forma como o torcedor enxerga hoje o clube vem muito dos descensos que o Santa Cruz teve nos últimos anos. Então, a reforma do estatuto é importantíssima porque, como eu disse anteriormente, ela traz as diretrizes orçamentárias bem definidas, o profissionalismo do clube, a valorização da base, né? Então, sendo um trabalho contínuo, né, e permanente, independente da gestão, entendeu? Então, não há briga pelo poder quando se fala em reforma do estatuto, não há oportunismo, né? Quando a gente fala sobre reforma do estatuto, é para que, independente de quem venha assumir o clube, né, o Santa Cruz tenha uma gestão séria, transparente, democrática e que, de fato, valorize o seu torcedor, entendeu? Então, hoje, a gente vê muito da mentalidade pequena, né, tanto como você bem citou, do torcedor, mas principalmente também da gestão do clube, porque você não vê um horizonte de vitórias Santa Cruz. Vale ressaltar que outros clubes da nossa realidade aqui regional, como o próprio Bahia, Fortaleza, fizeram reformas do estatuto recentemente e hoje brigam de igual para igual com os clubes grandes a nível nacional. Então, esse é o nosso intuito, tornar o Santa Cruz um clube forte, independente de quem esteja à frente dele. Beleza. Anchieta, eu vou fazer uma pergunta para o Maurício Florencio está a caminho, o Francisco de Assis. Eu vou fazer uma pergunta em cima de um dos pilares que vocês defendem, que é a democracia, né? Queria que você falasse um pouco, com a reforma do Estatuto, como irá funcionar a formação do Conselho Deliberativo. Perfeito. Hoje, a gente tem até um fato curioso que eu posso aqui relatar, porque vai ser algo que vai ser exposto na mídia, que é uma nota de repúdio do Conselho Deliberativo do clube, né, pelas injustas, e a mim também, a minha opinião pessoal, injustas agressões feitas a um membro da Comissão Patrimonial, que é o senhor João Cacheiro, mais conhecido como Joca, né, um trote de um torcedor que, numa atitude impensada, né, deferiu algumas agressões verbais a Joca. E a gente entende um pouco do lado emocional do torcedor, mas a gente não concorda com a atitude em si.
né? E o Conselho Deliberativo vai se reunir para soltar uma nota de repúdio nesse sentido. Fato é que eu fico um pouco chateado porque esse mesmo conselho não toma atitudes enérgicas a ponto de soltar uma nota de repúdio, quando outros poderes do clube, inclusive, mancham a história do Santa Cruz. Inclusive a própria comissão patrimonial, quando decide da cabeça deles vender ovo e entre outras coisas que deniguem, né, a imagem do Santa Cruz Futebol Clube. Então, hoje o Conselho Deliberativo do clube nada mais é do que um órgão subserviente ao Executivo e ao Conselho de Administração do Santa Cruz. Então essa, como você bem disse, é uma das lutas, talvez uma das mais importantes, né, dentro do projeto de reforma do Estatuto do clube, né, porque ela visa democratizar. E como é que vai ser essa democratização? A partir do processo eleitoral, a gente vai ter, na composição do Conselho Deliberativo, representantes de todas as chapas, né, que vão participar do pleito, entendeu? Então, você vai trazer para dentro do Conselho Deliberativo, que é o órgão de debate, né, o órgão de deliberação do clube, você vai trazer mais de um viés de pensamento. A gente tem que partir, naturalmente, do princípio de que todos querem o bem do clube, entendeu? Então, a partir desse momento, a partir desse pensamento, você trazer a oposição para debater o clube e fiscalizar, né, a gestão é muito importante. Na verdade, hoje o Conselho Deliberativo, como eu disse, é subserviente ao executivo do clube e nada mais faz do que aprovar as contas, né, independente do que a gestão faça. Então, a democratização vai disso, e você ouvir a oposição. É impensável qualquer tipo de associação ou o próprio governo, e eu falo agora de política externa, de ter um Congresso Nacional 100% formado por pessoas que apoiam o governo, entendeu? Então, nesse sentido, é por isso que essa luta é tão importante. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você me corrija, por favor. Hoje, o Conselho Deliberativo do clube é formado por pessoas que apoiam a atual gestão. Com a aprovação da reforma do Estatuto, esse conselho será formado tanto pela chapa que venceu as eleições, como que a chapa que perdeu, é isso? Exatamente. Na verdade, ela vai ser composta na proporcionalidade. Então, à medida que, um exemplo hipotético aqui, a chapa da situação, né, perdeu as próximas eleições e ela tiver 30% dos votos, ela vai ocupar 30% das cadeiras do Conselho Deliberativo. É bom que se diga, para que a gente não deixe de citar esse fato também, que hoje não há uma eleição direta dentro do Santa Cruz. Isso é outra luta que a gente tem dentro do projeto de reforma do Estatuto. Hoje, os sócios votantes, eles fazem a escolha por uma chapa de Conselho Deliberativo. E essa chapa é que proclama o presidente. Então, hoje a gente luta através da reforma do Estatuto que o voto seja direto no candidato ao executivo do clube. Isso poucos torcedores talvez possam saber. Então, é uma outra luta que a gente tem dentro do projeto de reforma do Estatuto que envolve o Conselho Deliberativo. É uma coisa meio louca, porque o candidato a presidente, ele forma a sua chapa de conselho, né? E então ele forma o seu conselho deliberativo, que é votado e que aclama ele como presidente. Então, você nunca vai ter um conselho contrário a você, já que você mesmo criou o conselho. Impressionante que há uma década atrás, praticamente, eu vou muito minha irmã mora em Salvador, e no Vitória já tem essa questão de proporcionalidade na eleição. Sim. Então você não tinha, diferentemente daqui, o candidato que forma uma chapa de conselho, aí o sócio vota nessa chapa de conselho que elege ele como presidente. Ou seja, é uma coisa assim infundada, uma coisa arcaica, né? E que dá nisso. Você elege um conselho para dizer amém, praticamente. Não é? Na verdade, professor Regi, só para eu fazer só emendar aqui, há coisas infundadas que só acontecem no Santa Cruz, né? Como você bem disse, é impensável
um próprio conselho deliberativo que é formado por indicação, ele proclamar o presidente. E isso é uma das lutas, como eu bem disse, é uma das lutas que a gente tem acerca do projeto de reforma do Estatuto. Fato é que hoje isso só acontece no Santa Cruz, entendeu? Recentemente, o próprio Vasco, né, o Vasco da Gama, que é um clube lá do Rio de Janeiro, ele fez uma votação, inclusive até pelo fato da pandemia ainda estar em vigor, eles fizeram uma assembleia virtual e os sócios lá conseguiram, né, fazer essa reforma nesse ponto e colocar o voto direto para presidente. Isso só acontecia no Vasco e no Santa Cruz. Hoje, só no Santa Cruz. E outra coisa que só acontece no Santa Cruz e que a gente mais para frente pode falar é a própria comissão patrimonial como poder, entendeu? Então, o Santa Cruz é um clube hoje que tem coisas inéditas, só ele faz e, por incrível que pareça ou não agem, não trabalham da melhor forma possível, né? Beleza, nosso amigo Francisco de Assis acabou de entrar aí, né? Desculpa, professor, cortei você. Vê só, eu vou fazer a participação aqui, porque tu sabes que antes de Anchieta entrar, eu também estou hoje extremamente assoberbado de coisa. Aí eu vou fazer uma pergunta e vou ficar só na escuta, caso eu participe, senão eu vou ter que sair. Mas o nosso amigo tá bom, chegou para abrilhantar aqui. Veja só, à vontade. Eu queria saber de Anchieta o seguinte, muito me preocupa é a questão do clube formar, enquanto empresa, os seus ativos. E o ativo de um clube de futebol são os jogadores. E a formação de jogadores é a categoria de base. O Santa Cruz hoje é um clube que possui times de categorias diferentes. 15, 17, 23. Mas não é um clube formador. O Santa Cruz vive de espasmos. E por espasmos ganha campeonato. E por espasmos revela talento. Mas não forma atletas. Não é um clube formador. E agora, nós estamos num dilema, estamos sem nenhum lateral esquerdo. O lateral esquerdo nosso destaque na Copa São Paulo foi para o Flamengo. Por que esse jogador não está integrado ao grupo? Nós vamos disputar um Campeonato Brasileiro Sub-23. Aí não, ele foi disputar o Campeonato Brasileiro Sub-23 pelo Flamengo. Ora, e por que não por nós? E quem é que vai fazer? E quem é que vai formar esse clube, esse time Sub-23? Então, assim, a gente está tendo notícias que o está contratando jogadores para o Campeonato Sub-23, quando eles têm em casa. Só que os que ele tem, ele emprestou. Ou seja, que relação é essa? Com certeza deve ser uma relação com o empresário, né, para botar na vitrine e se ter algum ganho em relação a isso. Eu queria saber como é que essa reforma do Estatuto vai impactar no processo de transformar o Santa Cruz num clube formador que, no período do seu avô, era um clube formador de atletas e garimpava alguns na região, por perto. Né? Ramon veio da usina Trapiche, né? Luciano veio do interior próximo, esqueci o nome agora. Então, assim, que essa reforma do Estatuto permite para que a nossa base seja a nossa grande alavanca na formação de ativos do próprio clube? Você foi perfeito nas colocações. Na época do meu avô, inclusive, por mais que a situação financeira do clube fosse outra, o investimento na base era primordial e foi isso, né, o principal fator que fez o Santa Cruz ser um clube vencedor. E como você bem disse, hoje o Santa Cruz não é formador, ele revela. Né? Então, quando a gente fala em uma gestão profissional, isso vale também para a base. Não é porque você não é jogador profissional que você não está dentro do ativo do clube. Né? E a base, né, como você bem disse, tem que ser encarada dessa forma, com departamento permanente, assessoramento, tanto psicológico como também a família do jogador da base, a questão nutricional, enfim. Hoje a gente não vê com certa facilidade a seriedade com que esse departamento tão importante para o clube
elevado, né? Então, hoje, dentro da reforma do Estatuto, a gente tem vários pontos que afetam diretamente na questão da base do clube. Entre eles, o aproveitamento de 30% dos jogadores da base no elenco profissional. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que 30% dos jogadores do elenco profissional terão que ser necessariamente oriundos da base do clube. Isso faz com que a gente tenha um trabalho permanente de aproveitamento e valorização do jogador da base do clube, entendeu? Muito se fala, será que isso vai fragilizar o elenco profissional? Eu procuro ver de outra forma. Na verdade, eu tenho convicção de que vai acontecer justamente o contrário. À medida que o Santa Cruz tem um orçamento enxuto e visando até chegar na Série A, ainda assim vai ter um orçamento enxuto com relação a outros clubes, né, do futebol brasileiro, você tem um orçamento, vamos supor, de 500 mil para contratar 30 jogadores. À medida que você vai ter 30% do elenco formado na base do clube, você vai ter menos contratações, você vai dispor de um orçamento maior para menos jogadores, entendeu? Então você fortalece e você completa esse elenco com jogadores da base do clube. Além disso, você dá a oportunidade desse jogador aparecer dentro do elenco profissional do clube. E, necessariamente, a possibilidade de venda é muito maior. E aí a gente também ataca essa frente na reforma do Estatuto, quando a gente prevê lá no texto proposto que 30% da venda desse jogador será reinvestido na base, entendeu? Hoje, nessa semana, saiu recentemente que o clube notificou, né, anunciou que o custo para manter aquele campo do CT era de cerca de 20 mil reais. Eu acho que foi um valor exagerado, mas ainda assim que fosse, como o clube vai manter um valor desse se não valoriza a sua base? Como você bem disse, a gente agora recente, alguns meses atrás, teve o empréstimo de um jogador para a base do Flamengo. Esse jogador poderia estar integrado, independente de ser lateral esquerdo ou lateral direito, esse jogador, se tem condições de estar lá, poderia naturalmente estar aqui no elenco profissional do Santa Cruz, entendeu? E aparecer para o clube. Ainda que quisessem emprestar a ele, que emprestasse por troca de um outro jogador, que pudesse também ter pelo menos uma multa, né, que o Santa Cruz recebesse, mas emprestar a título de troco de nada, eu não acho que seja o caminho certo. Primeiro porque esse jogador vai se acostumar com a estrutura de lá, jamais vai querer voltar para o clube e vai acabar entrando numa briga judicial. A gente tem aí antecedentes como o próprio Varley recentemente, e esse cara não vai querer voltar para o clube, não vai querer mais ter a paixão, o tesão de jogar pelo Santa Cruz Futebol Clube. Então, por isso se faz tão necessária o aproveitamento desse jogador aqui no clube, num processo de formação, revelação e valorização desse jogador quando for vendido. Anchieta, você citou Varley, mas eu vou refrescar a sua memória. Varley, Bebeto, Hugo, Jailson, Cidrailson, Kleber, Valber Maranhão, Otacílio, todos esses jogadores, eles, o Varley, o último agora, teve o Valnei, zagueiro, teve esse Varley. Todos esses jogadores entraram na justiça contra o Santa Cruz. Não faltam exemplos. Não faltam exemplos. O Ricardo Rocha, só para a gente citar um exemplo do Ricardo Rocha, o Ricardo Rocha foi comprado pelo Santa Cruz, de um clube aqui chamado Santa Amaro, por um par de pares de chuteiras, né, e um jogo de uniformes, entendeu? Hoje o Santa Cruz faz o papel de Santa Amaro frente aos clubes a nível nacional. E ainda pior, que o Santa Cruz não recebeu nada por esse último jogador, entendeu? Então o Santa Cruz precisa se impor. Vai muito do que a gente estava falando sobre a atrofia de pensamento, o pensar o Santa Cruz grande. Por que esse cara vai ser valorizado e vai melhorar jogando lá na base do Flamengo? Bota esse cara para jogar aqui, entendeu? Aparecer para a torcida, saber o que é vestir a camisa do Santa Cruz, entendeu? Ter orgulho de jogar no Santa Cruz, entendeu? É isso, eu penso dessa forma. Mas o Francisco de Assis acabou de chegar, é isso, Francisco de Assis?
Exato, exato. Me atrasei, mas estou por aqui. Olha, não importa. Não importa que você está aqui com a gente, tá nos dando essa valorização aqui também, prestigiando o podcast e a sua presença também é ilustre. Qual é a sua pergunta para o nosso convidado aí, para o nosso entrevistado, Anchieta Top? Antes de tudo, cumprimento o Anchieta e vou parabenizá-lo, assim como parabenizei Johnny, porque eu sei que essa luta pela aprovação do Estatuto, enfrentar esse pessoal que está gerindo o Santa Cruz há décadas, não é fácil. Nem mesmo para ele, que tem um sobrenome forte na história de Santa Cruz, tem sido fácil. É uma briga que o camarada compra e é bem desgastante. Antes de tudo, parabenizo por essa luta. Agora, uma pergunta bem simples, Anchieta, pode parecer até pueril, mas eu creio que é a dúvida de muita gente. E eu encontro muitos torcedores que acreditam que esse estatuto precisa mudar, que precisamos ter um novo estatuto, mas, ao mesmo tempo, eles não creem, eles não têm fé de que nessa gestão, antes das próximas eleições, o estatuto mude. Aqui a pergunta é bem simples. Você acredita que dá para aprovar esse estatuto antes das próximas eleições? Eu agradeço as palavras, Francisco. Né, para mim que é uma satisfação estar falando com você e, de fato, só para a gente também falar sobre a questão da nossa luta, é difícil. É difícil e a gente já sabia que não seria fácil. Né? Muitos dos que aí estão foram contemporâneos do meu avô, né? São pais, avós de pessoas que eu conheço, de amigos meus, que eu estudei na época de colégio. Então, eu travo hoje com pessoas que estão, né, fora do universo do Santa Cruz, no meu social, entendeu? Então, até por uma questão pessoal, não tem sido fácil, mas eu, a partir do momento que penso Santa Cruz, eu coloco qualquer coisa abaixo disso, a não ser abaixo de Deus e da minha família, entendeu? Então, penso Santa Cruz, e isso é, inclusive, uma das críticas que eu tenho ao presidente do executivo do Santa Cruz, que é uma das pessoas que poderia, né, facilmente convocar a Assembleia Geral de Sócios extraordinária para votar a reforma do Estatuto, e não faz por ter amarras com o atual sistema de poder que foi implantado por essas pessoas que você citou. Né? Então, como eu disse, né, a dificuldade é grande, sim, pela aprovação, inclusive antes da eleição, mas a gente tem caminhos que a gente tem lutado para isso, inclusive o caminho judicial, né, porque a gente já perdeu as esperanças de que a gestão na figura do atual presidente do clube vá convocar essa Assembleia Geral Extraordinária de Sócios. Mas a gente não vai desistir até o último minuto, entendeu? Até porque, ainda que ela não aconteça até antes das eleições, após as eleições, a gente vai continuar lutando pela aprovação da reforma do Estatuto. Até porque o Estatuto do clube, como bem disse o Reginaldo numa indagação que ele fez a mim, não é um produto final, é apenas um meio, entendeu? Então, a reforma do Estatuto e o Estatuto em si, que é o documento que rege o clube e a sua administração, ele tem que ser aperfeiçoado, né, a cada dia, a cada momento, né, independente de quem esteja à frente da gestão, ok? Ok, Está respondido aí? Não, está respondido. Pode Eu falar, só queria Francisco. pontuar o seguinte: concordo plenamente com o Reginaldo e com a Anchieta que o estatuto por si só ele não é uma fórmula mágica. O que ele vai permitir é que gestões desastrosas possam ser cobradas, que a gente está numa situação que não podemos fazer isso. Sim, perfeito, perfeito. À medida que, inclusive, foi uma indagação do próprio Reginaldo, né, se não me engano, foi do Reginaldo, do próprio Gerailton, hoje o Conselho Deliberativo é formado 100% ou quase 100%, né, por pessoas que compactuam com as ideias da gestão. Eu falo que quase 100% porque eu sou conselheiro eleito do clube, embora eu não tenha compactuado com a formação dessa chapa. Eu descobri depois que meu nome tinha sido integrado à lista de nomes para compor o Conselho Deliberativo do clube. E isso é mais uma prova,
né? Mais uma prova de como é feito e como é sujo e como não é transparente o processo eleitoral do clube. Não me surpreende. Anchieta, nada surpreende, né, Francisco? Certeza. Depois eu volto com você, Francisco. Só um Beleza. minuto. Tem mais tempo aqui. Vamos fazer perguntas. Vamos aproveitar aí o Anchieta e trazer os esclarecimentos à nação coral, né? Porque as eleições vão se aproximando, o estatuto está aí, as dúvidas vão surgindo, e a intenção do podcast é deixar as coisas claras, né? Esclarecidas. Anchieta, nós temos perguntas do Twitter. Eu vou fazer uma, nós escolhemos uma, e aí você fica à vontade para responder, tá? É uma pergunta que vira e mexe, isso vem surgindo nas redes sociais. Eu já vi você comentando sobre ela, né? Mas eu prefiro que você mesmo se expresse aqui e deixe muito transparente. A pergunta é do nosso seguidor Gilberto Bastos. Ele fala o seguinte: o IPC vai entrar na disputa eleitoral apoiando uma chapa de oposição e fazer um chamado aos demais movimentos corais para também travar essa batalha eleitoral contra a atual gestão? Perfeito. De fato, a gente tem respondido isso reiteradamente. Mas é bom que se diga o seguinte. Primeiro, aqui eu gostaria de reiterar, ratificar que o IPC, né, como movimento, não lançará a chapa. Tá? Isso foi um compromisso nosso, né? Embora a gente saiba que participar do processo eleitoral, político interno do clube, não mancharia a nossa história, nem não justificaria a nossa luta. Até porque a gente, através da luta pela reforma do Estatuto, a gente quer um clube mais transparente, a gente quer um clube impessoal, a gente quer um clube profissional na sua forma de gerir, entendeu? Então a gente não seria oportunista por estar querendo participar do processo eleitoral. Ainda assim, a gente preferiu não participar nessas eleições agora, por questões também de não ser acusado por pessoas que não se dariam o trabalho de ler o que a gente está propondo em si, tá? Outra coisa, é bom que se diga, hoje dentro do movimento do qual eu sou uma das lideranças, a gente setorizou, né, o movimento, e um dos setores, do qual eu inclusive sou responsável, é o núcleo de relações públicas do IPC. Dentro desse núcleo, a gente se dispôs a participar e a conversar e a se reunir com vários torcedores. São centenas de torcedores que a gente diariamente está em contato, movimentos, torcidas organizadas, páginas, entendeu? Querendo saber como eles enxergam o clube, como eles podem agregar, fazer com que o torcedor se aproxime de fato. Então, até pela luta e até pela forma como o clube hoje, e quando eu falo o clube, são as pessoas que hoje dirigem o clube, se postam frente à nossa luta, que é pela reforma do Estatuto, então, naturalmente, o IPC é um grupo de oposição, né? É um grupo de oposição às pessoas, é um grupo de oposição à forma como se gere o Santa Cruz atualmente. Então, naturalmente, a gente tem esse viés oposicionista à atual situação do clube. Agora, ainda está em discussão como a gente vai interagir dentro da eleição. Fato é que hoje, né, o ProSanta se coloca, né, totalmente favorável a pautar a reforma do Estatuto na integralidade, caso ela não aconteça antes da eleição. Então, por isso, por si só, a gente tem aí um ponto favorável a apoiar, né, o ProSanta, entendeu? Entendi sim. Foi muito claro. Achei aqui em cima do tema modernização. Recentemente, a gente teve aí um final de semana bem agitado, né, bem tumultuado, no tocante ao CT, que estava sendo alugado para peladas, campeonatos amadores. Nós vimos o IPC, a pessoa do Johnny, estar presente lá, registrando isso também. Teve o cuidado de ir lá para deixar as coisas transparentes. E como nós sabemos, no Santa Cruz existe 3, 4, 5, me corrija, por favor, poderes, né, independentes e que não são harmônicos. Né? Nós sabemos que cada poder tem o seu orçamento, o orçamento da patrimonial é um, do Conselho de Administração é outro, do Executivo, do futebol, para o marketing.
Enfim, a gente não vê uma comunhão, a gente não vê os poderes se convergindo, né, entre si para ter um único caminho. O que é que o Estatuto rege sobre esse tipo de assunto? No caso é o seguinte, né? Hoje a gente tem o conselho de administração do clube, a gente tem a comissão patrimonial, a gente tem o conselho deliberativo e a gente tem o poder executivo do clube. Tem também a comissão fiscal, que é, na verdade, um órgão de fiscalização, de aprovação de contas, que está dentro do conselho deliberativo do clube, e é outra luta que a gente também está travando lá, porque a gente enxerga que é inadmissível um conselho que vai julgar as contas do clube estar dentro da chapa. Então é outra coisa que é impensável você ter. E a gente também está travando essa luta para que a gente retire a comissão fiscal e que ela seja eleita democraticamente dentro do conselho após a eleição do clube, tá? Então, a gente hoje tem um poder que se chama Conselho de Administração de Santa Cruz. E ele é fundamental, né, fundamental e responsável por muitas das coisas que hoje acontecem dentro do Santa Cruz Futebol Clube. É bom que se diga que esse conselho foi criado no ano de 2013, numa reforma do estatuto por debaixo dos panos, executada pelo atual presidente, né, naquela época, o senhor Antônio Luiz Neto, entendeu? Coincidências ou não, né, ele é o atual presidente desse conselho de administração. E percebam, ele foi presidente no último ano de mandato, em 2014, e até hoje ele está dentro de uma estrutura de poder dentro do Santa Cruz Futebol Clube, o que é inadmissível. Porque uma das coisas que a gente briga através da reforma do Estatuto é a alternância de poder. Como você bem disse, é impossível você ter 4, 5 poderes dentro de uma associação como é o Santa Cruz Futebol Clube. Então, dentro do que a gente propõe uma comissão patrimonial, tirando de poder e virando uma diretoria subordinada ao executivo, para justamente o executivo ter a opção, né, de poder administrar o clube. E isso não quer dizer que a gente vai acabar com o patrimônio do clube. Ele vai virar uma diretoria independente, né, com seu orçamento, mas, na verdade, ela não vai poder tomar atitudes como tomou recentemente, como você bem citou, esse exemplo, de alugar um campo, né, do CT do clube, né, fazendo o time profissional deixar de treinar no seu centro de treinamento para se alugar para peladeiro. Entendeu? Então, outra coisa que acontece dentro dessa estrutura de poder é que você tem prerrogativas dentro do próprio conselho de administração de vender um jogador, seja ele oriundo da base ou não, sem pedir permissão, seja ao conselho deliberativo, seja ao executivo. Né? Hoje, o conselho de administração, que é comandado pelo senhor Antônio Luiz Neto, pode arrendar um espaço dentro das dependências do Arruda sem pedir autorização a ninguém. Tem poder para isso. Entendeu? Então, assim, são coisas absurdas que acontecem dentro de Santa Cruz, e é por isso que eu, mais uma vez, reitero aqui a necessidade e a urgência da gente conseguir a aprovação da reforma do Estatuto. Ok. A gente costuma dizer aqui no nosso podcast que o Santa Cruz é um dos clubes mais profissionais do mundo no quesito amadorismo. É impressionante. Ele consegue fazer o que ninguém consegue. Mas vamos seguir. Francisco de Assis, é com você. Eu vou perguntar algo que eu também perguntei para Johnny, no podcast que ele participou aqui. Quem está no Santa Cruz atualmente, e não somente eles, mas as pessoas que os defendem, os poucos torcedores que aparecem muito nas redes sociais os defendendo, eles alegam que todo o fracasso do Santa Cruz nos últimos anos se dá porque a torcida abandonou. Eles começam a lembrar daqueles públicos da época da Série D e da primeira passagem na Série C, 40, 50 mil pessoas por jogo. E atualmente, desde 2016 para cá, eles vão entender o seguinte: a torcida abandonou, o Santa Cruz chegou a liderar a Série A nas primeiras rodadas, mas a torcida não lotou com 40, 50 mil pessoas, e por isso o clube tem fracassado ano a ano, né, de 2016 para cá. Eu, particularmente, vou dar logo a minha opinião. Eu acho essa opinião muito cretina. Porque dá a entender o seguinte: o gestor nunca vai ser culpado.
quando o título vem, as coisas dão certo, e muitas vezes, como o Reginaldo disse, dá certo por osmose, dá certo por causa da força e da tradição do clube, é porque o gestor é muito bom. Quando dá errado, é a torcida que não compareceu. É como aquele empresário que lança um produto ruim e o consumidor, por não querer comprar, é culpado porque não está comprando. O que é que você acha disso? A torcida realmente abandonou o clube depois de 2016, Angieta? É algo que chega a ser hilário, né? Eu meio que fico meio abismado quando a gente escuta certas coisas desse tipo. É bom que se diga que o Santa Cruz, em 2010, antes, né, de começar aquele ciclo de vitórias pontuais ali no início da década de 2010 ali, o Santa Cruz já tinha grandes resultados figurando entre as 100 maiores de público do país e do mundo, aliás, entendeu? Já em 2010. Isso. Ainda naquele ano a gente estava na Série D, a gente não conseguiu acesso, a gente não foi campeão pernambucano e etc. Fato é que, como você bem disse, se um serviço não é prestado com qualidade, o consumidor não volta, entendeu? Então, o Santa Cruz, se a gente fazer uma comparação, uma metafórica aqui, hipotética, o Santa Cruz hoje é um restaurante que não tem um cozinheiro de qualidade, não tem uma comida barata, não é bem localizado e não faz divulgação dos seus pratos e não faz questão que aquele consumidor volte a frequentar o seu estabelecimento. Hoje é isso, Santa Cruz. Se você for para patrimonial do clube, você não tem uma fachada sequer, você não tem banheiros de qualidade, você não tem um CT de qualidade, entendeu? Se você for para o conselho de administração, só se faz politicagem e se utiliza do clube, né, como um meio, instrumento político, entendeu? E é outra luta que a gente tem dentro da reforma do estatuto, tornar o clube impessoal, proibir a entrada e a utilização do Santa Cruz para fins políticos, partidários, entendeu? Você tem uma diretoria de futebol que não consegue montar um elenco, né, para uma Série C, que é a competição mais importante do ano, e não contrata um lateral sequer, entendeu? Então, assim, em todos os seus departamentos há inconformidades, né? Então, você jogar a culpa na torcida pelo fracasso, mas é falta criatividade, falta profissionalismo, falta dedicação para que o Santa Cruz dê certo. Na verdade, hoje o Santa Cruz é utilizado para fins políticos, é utilizado para politicagem, para promoção pessoal e, né, mais uma vez, falando da reforma do Estatuto, o nosso intuito com a aprovação dela é tornar o Santa Cruz um clube profissional, forte e impessoal. O Santa Cruz é o único lugar que o cliente não tem razão, viu, Francisco? Exatamente. E O cliente nunca tem razão. sobre politicagem, é bom lembrar, a gente está em ano de eleições municipais. Já houve outras eleições municipais, e eu não estou falando de muito tempo atrás, não, de 20, 25 anos atrás, não. Estou falando de 4 anos atrás, 8 anos atrás, que todo sócio recebeu santinho, recebeu panfleto, certo, de propaganda de vereador. Não preciso nem citar nomes aqui. Mas a gente sabe que isso foi feito. E esses endereços foram conseguidos como? Porque o sujeito era sócio de Santa Cruz e recebeu propaganda partidária das eleições municipais em casa. Isso é só um exemplo de como o Santa Cruz é utilizado para estes fins. Infelizmente, é lamentável, né? É a tal mala direta que a gente tanto Eu só conhece. gostaria de registrar, viu, Francisco, Menor... já que você abordou esse ponto, porque tudo que se fala, eles desvirtuam. Hoje, quem se coloca frente, né, contrário à reforma do Estatuto, tudo eles desvirtuam o nosso discurso, o nosso argumento. Tá? Então, quando se fala que a gente não quer político no Santa Cruz, é porque a gente simplesmente vai fechar os olhos para a importância deles, não. Entendeu? Santa Cruz, como associação, como empresa grande que entendeu? Tem sim programas, o próprio Profut, né? Você recentemente aí teve o próprio presidente do executivo, né, indo lá defender a MP do mandante, né, lá deliberando com o presidente da República, né, o Jair Bolsonaro. Entendeu? Então, a gente enxerga sim, que essa questão de você ter um bom relacionamento com os políticos
é necessária. Só que você não pode utilizar deles, ou eles, no caso, utilizarem do clube para fins políticos. Entendeu? Isso é que tá errado. Exato. E isso é que acontece no Santa Cruz há muito tempo. Sobre desvirtuar, eu vou dar um exemplo, e esse exemplo é bem recente. A gente acabou de falar aqui sobre o que ocorreu, né, de estar alugando o único campo que tem no CT, e esse CT só existe, não é por causa da patrimonial, é por causa dos torcedores, os tricolores do CT, que teve gente que nem dormiu arrecadando, buscando meios de arrecadar e construir esse único campo, que está sendo utilizado para esses fins, que gerou, além de gerar marketing negativo para o clube, ainda atrapalha o treinamento dos profissionais, por causa de um torcedor que cometeu a imbecilidade de ligar para João Caixero e dizer um monte de impropérios para ele, a própria imprensa focou somente na ação desse torcedor que extrapolou na revolta dele. E esqueceram o seguinte, né? João Caixero passou a ser vítima, óbvio, não vamos defender nunca aqui, eu acho que é ponto pacífico aqui entre nós, que aquele tipo de ligação que João Caixero recebeu não era para ele ter recebido. Ponto. Mas pode observar que isso está sendo utilizado para dizer que todo mundo que quer a aprovação do estatuto, todo mundo que critica a gestão, são pessoas violentas que estão ameaçando beneméritos do Santa Cruz e esquecem que isso foi motivado, o que não justifica, mas foi motivado por uma ação totalmente amadora. É só um exemplo de como se desvirtuam as coisas. Se eu citei aqui, viu, Francisco? Eu já citei aqui anteriormente, eu não sei se você já estava presente, que hoje o Conselho Deliberativo do clube está, né, costurando uma nota de repúdio a essa ligação e a esses ataques pessoais ao Joca, né, ao João Caixero, e ao próprio Constantino Júnior, presidente do clube, citando que é uma justa homenagem a eles. E aí estão convidando todos os conselheiros a assinarem, a embasarem essa nota. Eu respeito, também sou totalmente contrário, né, não concordo com a atitude do torcedor em agredir pessoalmente e a passar trote. Eu acho que não é uma atitude correta, falta respeito com o senhor que, querendo ou não, tem sim muitos serviços prestados ao clube. Mas fato é que esse conselho para uma atitude dessa, para costurar uma nota, mas é totalmente calado, ineficiente, inoperante quando a gestão toma atitudes que denigrem a imagem do clube. Então, vale a gente fazer essa constatação aqui de que nem 8, nem 80, né? Exatamente. Está registrado. Nós também do podcast Beberibe 1285 repudiamos essa postura e não tem o nosso apoio também, essa postura do torcedor, que nós entendemos a revolta, mas não é assim que as coisas vão ser resolvidas. Mas entre nós acabou de chegar o nosso amigo Maurício Florencio. Maurício Florencio, é com você agora. Anchieta Top, à sua disposição. Saudações corais a todos. Estão me ouvindo bem? Sim, sim. Muito bem. Quero dizer que vocês já devem ter dito que é um prazer receber a Anchieta aqui no podcast Beberibe 1285, né? E antes de fazer uma pergunta, eu vou entrar no assunto que vocês estavam falando agora há pouco. Mais uma vez, para dizer que nós, aqui do Beberibe 1285, repudiamos totalmente as palavras proferidas na ligação pelo anônimo torcedor que disse que tinha seu nome Alberto, se eu não me engano, a João Caixero, né? Que é um senhor de mais de 80 anos, se eu não me engano, com serviços prestados ao clube nos anos 70, né? Isso. E nós repudiamos. Esse é um ponto. Outro ponto é que eu recebi com muita indignação, certo? Essa nota de repúdio que o Conselho do Santa Cruz irá colocar nas redes sociais ou para a imprensa, né? Tratando o assunto, querendo ou não, deixando para que todos pensem isso, que se trata essa ligação se trata de politicagem da oposição. Exato. Isso é um absurdo. Isso é um jogo político
nojento que tem que acabar no Santa Cruz. Eu não sei se eu estou certo, se não estiver, vocês e a Anchieta também pode me dizer, mas o conselho do Santa Cruz serve para fiscalizar a administração do clube, correto? É uma das funções, né? Correto, assim eu penso. Na verdade, uma Eu das acho- propostas que hoje a gente tem dentro do grupo de oposição que debate Santa Cruz é que se criem, né, comissões temáticas dentro do Conselho Deliberativo, assim tem que ser. Né? Hoje já existe dentro do Conselho Deliberativo do clube o núcleo jurídico, o núcleo, né, a própria comissão fiscal em si, entendeu? E dentro do Conselho Deliberativo, outros assuntos deviam ser abordados. Né? Inclusive, uma das justificativas para lá em 2013 o Antônio Luiz Neto e companhia terem criado o conselho de administração foi que o conselho deliberativo era um órgão que não era atuante, entendeu? E aí eles construíram mais um poder, né, formalizaram dentro do estatuto do clube mais um poder, né, que na verdade, como foi bem dito aqui, faz com que o clube não seja moderno na sua forma de gerir, entendeu? Então, na reforma do estatuto, a gente propõe, inclusive, a redução da quantidade de conselheiros para que você possa ter uma dinâmica de trabalho melhor. Né? A gente enxerga que o Conselho Deliberativo tem que ser órgão de captação de recursos, ele tem que deliberar os assuntos importantes do clube, e a gente também começa a delimitar a importância, a atuação do conselheiro do clube. Hoje tem conselheiro que sequer vai para a reunião, sequer participa, muitas vezes vai uma vez no ano na Arruda. Então a gente começou dentro do texto proposto na reforma do estatuto, a fazer com que esse conselheiro seja comprometido com o clube e honre a função, né, honre o cargo que ocupa dentro do Santa Cruz. Beleza. Maurício, pode fazer a pergunta aí para o Eu estava comentando e estava dizendo sobre essa fiscalização que o Conselho deveria prestar no Santa Cruz. Eu posso estar enganado, mas o Santa Cruz caiu da Série A para a Série B em 2016, na gestão de Alírio e a vice-presidência de Constantino Júnior. O Santa Cruz caiu para a Série C em 2017. Alírio e Constantino Júnior. Vocês viram alguma nota de desagravo à administração do clube escrita pelo conselho do clube? Não, de forma alguma. Eu não vi nada. Constantino Júnior ganhou a eleição em 2017 e assumiu em 2018. 2018, 2019, 2 anos na Série C, né? E ano passado ficando fora dos 4 que passaram para a fase de mata-mata, ficando atrás do gigante Imperatriz do Maranhão. O Conselho do Santa Cruz não se pronunciou para nada nesse período. Aí agora vem querer cantar de galo para querer fazer politicagem dentro do Santa Cruz, para querer dizer que a oposição está fazendo ataques nojentos como esse que nós repudiamos. Por favor, meu Deus do céu. Vocês querem destruir o Santa Cruz. Não tem outra explicação. A continuidade é uma maneira. O Santa Cruz. Desculpa interromper, Maurício, mas isso é uma estratégia desonesta de criminalizar todos os críticos à gestão. Justamente. E outra, fala-se de ataques a João Cachero, ataques a Tininho. Vejam bem. Esse fato, nós temos que falar de novo, nós repudiamos e foi lamentável. Mas ataques em redes sociais é comum a qualquer pessoa que se expõe em rede social. Entendeu? O IPC leva um bocado, por exemplo. Pois é. A gente, todo mundo. Ataques em redes sociais é comum a qualquer pessoa que se torna pública, que é o caso de um gestor de clube de futebol. Entendeu? Aí querer agora fazer uma nota querendo dizer que de politicagem é coisa de quem está lutando contra a gestão.
Eu lamento muito com o Conselho do Santa Cruz se prestar a esse papel. Mas deixa eu fazer uma pergunta à Anchieta para ele poder falar, porque hoje é entrevista, né? Não é entrevista a Maurício, não, é entrevista a Anchieta. Não é desabafo, não. Você já fez a pergunta do Twitter para a Anchieta? Sim. Já fizemos. Então, no caso, você respondeu sobre essa questão política. Eu queria fazer outra pergunta, e se vocês já fizeram, me perdoem, mas vocês me falem. Anchieta, a reforma do Estatuto, ela torna a patrimonial, né, um órgão que vai ser subordinado ao executivo. Existe um percentual de verba a ser destinado para a patrimonial, que a gente sabe que é um órgão importante desde que cumpra o seu papel, que é o que não está fazendo atualmente no Santa Cruz? Sim, eu não sei precisar agora, mas é algo em torno de 20% a 30% do orçamento do clube, que é inclusive um orçamento que já existe, né? Hoje a patrimonial já tira, né, verba, né, no caso do faturamento do clube, entendeu? Porque muito se fala que a patrimonial em si tem um caixa diferente e a arrecadação diferente. Na verdade, eu enxergo que a arrecadação é do clube como um todo, entendeu? Se você arrecada através da patrimonial para as cadeiras do clube, nas cadeiras do clube, aquele é um faturamento do clube que deveria ser centralizado através do executivo do clube, entendeu? Então, hoje a gente traz essa diretoria subordinada, esse poder para uma diretoria subordinada, a fins de você melhorar a governança do clube, entendeu? É impensável isso, tanto que não tem precedentes, né? Não tem outro clube no país que tenha patrimonial com poder, né? Na verdade, a gente já falou isso aqui um pouquinho sobre isso, entendeu? Então, dentro da reforma do Estatuto, é outro ponto importantíssimo a gente tornar essa patrimonial aí uma diretoria subordinada, sabendo que essa diretoria vai ter um trabalho independente, porque né, importantíssimo você ter um estádio com o mínimo, né, um mínimo de organização. A patrimonial, muita gente fala que essa nova geração está querendo atacar a patrimonial e eles usam desses artifícios. Foi o que eu falei sobre a questão deles desvirtuarem tudo que a gente fala. Eu, particularmente, a história da minha família, eu tenho muito cuidado quando eu falo de patrimonial, né? Porque o meu avô, enquanto presidente do Santa Cruz, ajudou muito na realização da obra. Inclusive, ele era o presidente do executivo do clube quando o estádio do Arruda foi inaugurado, entendeu? Então, eu jamais colocaria o patrimônio do clube a risco, né, se eu não de fato confiasse e tivesse convicção de o que a gente está propondo e lutando é o certo a se fazer. Anchieta, Beleza. Anchieta, me corrija se eu estiver errado. Salvo engano, a comissão patrimonial foi criada justamente na época da inauguração do Arruda, que foi um período em que o patrimônio se expandiu muito, né? O Arruda foi construído, Na verdade, assim, tem quem diga, eu posso ir até inclusive consultar, né? Há quem diga que ela foi construída a partir do patrimônio do clube. Na verdade, o estádio do Arruda já vinha sendo planejado poucos anos antes, então essa patrimonial de fato já existia, né? Mas ela gerindo o patrimônio do clube em si foi a partir de que existe a patrimonial, entendeu? Então, que no caso foi no ano de 1972. Meu avô era presidente, como eu já disse, né? E eles utilizam a narrativa de que a patrimonial, sendo uma parte, faz com que o clube fique protegido de percas, inclusive na justiça. O que não é o fato, que é uma mentira deslavada, à medida que a gente, inclusive, já perdeu sede, né? E a patrimonial já existia, entendeu? A gente já teve bloqueios, já teve perdas de patrimônio, como eu disse aqui, por exemplo, a sede do clube, né? Uma concentração que o clube tinha ali no bairro do Arruda, e a patrimonial nada fez, entendeu? Na verdade, a patrimonial é mais uma estrutura de poder no clube que serve simplesmente para politicagem, que serve simplesmente para desvio de dinheiro.
Perfeito, perfeito. Pessoal, a gente se encaminha já para o final, né? São mais de 40 itens aí que contempla a reforma do Estatuto e, claro, se pudesse a gente poderia estender mais. Eu queria saber se o Maurício tem mais alguma pergunta, ou o Francisco. Eu tenho mais uma para a gente começar a partir para o final. Eu gostaria de fazer uma pergunta à Anchieta também, relacionada, eu não sei se vocês falaram, sobre a base do clube. Reginaldo falou, ele abordou. Falou, né, Cheto? Falamos, mas pode, a base é um tema muito extenso. Muito relevante, muito relevante. É sobre também a destinação de verba para a base, se vai existir estatutariamente com a reforma, e se também existe um percentual de jogadores criados na casa que terão que compor o elenco. Perfeito, Maurício. Isso a gente já inclusive conversou, né, que é cerca de 30% do elenco profissional tem que ser oriundo da base, e isso vai ser estatutário, tá? Eu já falei aqui sobre a questão de estatuto e como boa parte da torcida enxerga o estatuto como algo burocrático, como algo que não impacta no resultado final de campo. E a gente enxerga claramente que impacta sim, tá? A gente vê dessa forma porque, além dos 30% ser destinado, ser oriundo da base e estar no elenco profissional obrigatoriamente, 30% das vendas dos jogadores oriundos da base vão ser revertidas para a base do clube, tá? Em forma de reinvestimento na base. E é bom que se diga que o Estatuto do Clube é o documento que rege, né, o clube. Então, independente de quem estiver à frente da gestão, isso vai ter que ser obedecido. A título de que, caso não seja obedecido, o gestor vai incorrer em crime de responsabilidade e pode fatalmente ser afastado do seu cargo dentro do Santa Cruz. Então, quando a gente luta pela reforma do estatuto, o estatuto do clube não é uma carta de intenção. O estatuto do clube não é algo que o gestor vai obedecer ou não. Então, quando a gente coloca isso estatutariamente, é porque a gente quer que, independente de quem esteja à frente do clube, o Santa Cruz tenha, como eu já disse anteriormente, as diretrizes orçamentárias bem definidas e uma gestão que, de fato, valorize continuamente a base do clube. Anchieta, e esse estatuto ele cria gatilhos para obrigar o gestor do clube a mostrar que está investindo esse dinheiro, esse percentual na base? Tem vários mecanismos de fiscalização, né, que a gente implementa dentro da reforma do estatuto, tá? Inclusive, uma das pautas da gente, né, em termos maiores, é a questão da transparência na gestão, entendeu? Então, hoje, você tem uma comissão fiscal, como eu falei anteriormente, que é eleita junto com a chapa vencedora, entendeu? Então, o próprio cara que está, o executivo do clube, ele que indica quem vai integrar a sua comissão fiscal, entendeu? O que é absurdo. A gente, através do balancete do clube, você vai ter ali expresso aonde foi gasto, quanto se arrecadou, aonde o clube está devendo, a quem está devendo, isso facilmente vai ser demonstrado dentro do balancete financeiro do clube. Além disso, a gente também, dentro da reforma do estatuto, a gente exige auditorias externas independentes que farão esse levantamento e verão, né, se de fato o gestor está cumprindo todos os pré-requisitos previstos no estatuto, inclusive esse investimento na base do clube. Ok. Perfeito. Francisco, mais uma? Não, de minha parte eu estou satisfeito. Então eu vou fazer uma só para encerrar aqui, Anchieta, já que o Francisco falou de que o clube, a gestão entende que o torcedor é responsável, né, vamos dizer assim, pelo insucesso do clube. Eu queria que você falasse sobre de uma forma mais sucinta, sobre a questão da eficiência que vocês defendem no estatuto,
no tocante à responsabilização do patrimônio pessoal do dirigente. O que isso quer dizer? Me dê um exemplo, Anchieta. Hoje, para você concorrer a presidente do Santa Cruz, basta, né, que você seja sócio do clube, tá? Então, há mais de um ano na categoria votante, etc. Então, uma das coisas que a gente quer é a democratização do clube para todos os sócios, tá? Mas para que você seja candidato a presidente, e isso vai estar previsto, né, no Estatuto do Clube, vai ser necessária também a apresentação do seu patrimônio pessoal, tá? Para que você também não tenha, ao sair, esse gestor não tenha se completado do patrimônio do clube, ou seja, desvio de dinheiro, entendeu? Então, essa transparência é necessária para que o gestor não saia com os bolsos cheios do dinheiro do clube. E essa responsabilização vai muito disso, né? Quando você tiver auditoria externa independente, uma comissão fiscal independente, né, você vai ter, sim, a responsabilização, não só financeira, mas possivelmente também na esfera civil-criminal, entendeu? Então, qualquer ação comprovada através de um processo, naturalmente, de investigação diante do Conselho Deliberativo do clube, qualquer medida que for comprovadamente de desvio de dinheiro ou uma irresponsabilidade do gestor, né, com as coisas do clube, né, esse gestor vai ser responsabilizado não só juridicamente, como também com o seu patrimônio. Ok. Anchieta, nós sabemos que a reforma do Estatuto não é o salvador da pátria, né, mas é uma ferramenta, né, segundo vocês, que vai nortear a profissionalização do Santa Cruz. Nós queremos desejar sucesso nessa empreitada de vocês, nessa batalha aí, árdua, que não deve ser fácil, você já citou isso aqui. E desejar muito sucesso, realmente, e queria te agradecer pela disponibilidade, pela atenção, pelo tempo aqui dedicado ao nosso podcast, que enriquece muito, né, e vai enriquecer muito. A gente vai compartilhar tudo isso aí nas redes sociais. Mas nós queríamos escutar suas considerações finais, Anchieta. Eu que agradeço. Para mim é importantíssimo a gente estar a todo momento esclarecendo aqui, né, e falando sobre o Santa Cruz, mostrando para a torcida. Aqui foi dito, né, que muito se fala sobre a questão da oposição e a questão da importância da torcida, né? Agora, nessa semana, a gente teve protesto na frente da sede do Atlético Mineiro, porque a torcida não concorda com a contratação de determinado jogador. Você tem, semanas depois que o Palmeiras, outro clube a nível nacional fortíssimo, conquistou o título estadual, a torcida lá protestando. Você tem na frente do Corinthians também, a própria torcida do Flamengo protestando, entendeu? Então é inadmissível virem com o argumento de que oposição e crítica à gestão enfraquece o clube, enfraquece o time. Tá? Então, é importante que se diga que a reforma do Estatuto não está alinhada com o insucesso do time, muito pelo contrário. A gente quer que, independente da vitória do clube, o torcedor seja politizado e enxergue na melhora da gestão do clube algo principal para que a gente tenha sempre um Santa Cruz forte. Entendeu? Então, eu agradeço, reitero aqui o convite e conclamo a todo mundo a apoiar, né, a reforma do Estatuto, porque, com certeza, é o ponto inicial, primordial, para que a gente tenha um Santa Cruz forte novamente. Muito obrigado. Beleza, nós que agradecemos. Queremos dizer que as portas do podcast estão abertas para que você possa retornar, ou mais algum líder do IPC. O Johnny já passou por aqui, você já passou por aqui, o Pro Santa já passou aqui, na pessoa do Joaquim. Dizer que é uma honra ter você entre nós. E, Torcedor Coral, esse podcast é feito para você, para que você ouça, para que você escute, na verdade, para que você compartilhe, curta e se intere mais da vida do clube e dessa questão tão importante que é o Estatuto. Agora é com você. Queria agradecer a todos e viva o Santa Cruz! Viva! Não adianta mudar, seu doutor, meu coração
coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer, Santa Cruz até morrer. Tricolor, Santa!